Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. É uma grata satisfação tê-los aqui comigo para prosseguir nas nossas reflexões bíblicas. Hoje nós vamos ver uma passagem muito importante, muito interessante da Bíblia. É o trecho que relata a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, cerca de 10 dias após a ascensão, no dia de Pentecostes. Então, isso é descrito nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2º, na parte inicial do capítulo 2º dos Atos dos Apóstolos. E é um evento muito importante, porque significou um incremento muito grande no desenvolvimento do cristianismo. Eu vou ler o trecho, como eu sempre faço, e depois vou tecer comentários a respeito. Esse é um trecho muito, muito relevante, né? Vamos lá, eu vou fazer a leitura e depois nós prosseguimos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2º, vamos ver os versículos 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, ajuntou-se uma multidão e estava perplexa, porque cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam uns aos outros: não são porventura galileus todos estes que estão falando? Como então os ouvimos falar, cada um de nós, no nosso próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e, atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho doce. Vejam bem, amigos, esse é o trecho que eu queria ler. O que aconteceu aqui foi um fato milagroso. Houve a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, todos os apóstolos estavam reunidos no mesmo local. O Espírito Santo veio e parece que houve um ruído, um estrondo, algo que chamou a atenção das pessoas. Era uma época de festas, e a cidade de Jerusalém estava lotada. Então, uma multidão se dirigiu para lá. E era uma multidão de muitas nacionalidades, pessoas que falavam idiomas os mais diversos. E cada um ouvia no seu próprio idioma o que os apóstolos estavam falando. Os apóstolos pregavam as maravilhas de Deus. Então, ocorreu, um fato milagroso e que deixou aquelas pessoas completamente surpresas, porque eles viam que os que estavam falando eram galileus, Portanto,
como eles poderiam saber falar todos aqueles idiomas, né? Como eles poderiam se comunicar daquela forma, né? Então, esse é o fato descrito com riqueza de detalhes, né? O que se sucedeu a partir daí foi que o apóstolo Pedro tomou a palavra e fez um discurso e deu uma explicação do que estava acontecendo. Falou que não tinha nada a ver com embriaguez, que não era nada disso. E explicou para eles sobre o que estava descrito nas Escrituras. Os profetas, Joel e outros profetas, eles já haviam previsto a vinda do Espírito Santo, haviam previsto que Deus derramaria o Espírito Santo na época da vinda do Messias, na época messiânica, né? E então ele explicou que essa época era chegada, estava chegada essa época, porque era Jesus, o Messias aguardado, Jesus que havia sido morto e crucificado, né? E já havia ressuscitado, e já havia ascendido aos céus, era ele o Messias aguardado. E o que estava ocorrendo era a vinda do Espírito Santo, que havia sido descrita por Joel e por outros profetas, né? Conforme as Escrituras. E compreendendo, então, a natureza milagrosa do que estava acontecendo, na sequência desse mesmo capítulo, descreve-se que 3.000 pessoas se batizaram. 3.000 pessoas quiseram se batizar. E, portanto, isso significou algo muito importante para o cristianismo, que era nascente nessa época, né? Para a nova religião que era nascente. Um enorme número de pessoas, então, ingressou na religião cristã, e a partir daí os apóstolos fizeram muitas maravilhas, curas milagrosas, expulsaram demônios, eles fizeram muito mais prodígios do que haviam feito até então, né? Revestidos pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, eles fizeram coisas extraordinárias. Toda pessoa que é batizada na água, todo aquele que tem o batismo na água, em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está apto a receber o batismo do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E pode ocorrer, eventualmente, que a pessoa pode ser batizada primeiro pelo Espírito Santo e receber depois o batismo da água. A Bíblia relata eventos em que isso ocorreu, embora isso não seja comum, né? Então, esse fato é um fato maravilhoso, né? Um fato muito marcante, é um fato assim, de uma importância crucial, né? Para o cristianismo e para o mundo e para a humanidade, né? Então, é um fato de uma relevância extraordinária, né? Eu peço que depois vocês releiam o trecho, amigos, se for o caso, revejam o vídeo, reflitam a respeito, né? Isso é algo surpreendente. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre os dons do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está em uma pessoa, quando a pessoa recebe a unção do Espírito Santo, ela adquire dons, que são os mais diversos. Não quer dizer que uma única pessoa terá todos os dons. O Espírito Santo concede dons conforme a vontade de Deus Todo-Poderoso. Então, ele pode conceder a algumas pessoas alguns dons e a outras pessoas outros dons. Pelo que eu me recordo, quem mais falou sobre isso, né, foi o apóstolo Paulo. Então, para não me alongar muito, nós vamos deixar isso para um outro vídeo, né? E quem tiver interesse também nesse tema, eu já gravei um vídeo anterior que é chamado A Promessa da Vinda do Espírito Santo, né, em que eu descrevi que durante a sua passagem pela terra, né, o Senhor Jesus prometeu aos apóstolos a vinda do Espírito Santo, ele antecipou que isso ia acontecer,
e segundos antes, pouco antes da sua ascensão, confirmou que o Espírito Santo viria, né? O que de fato se concretizou nesse momento, aí, nessa data, dia de Pentecostes, que foi o que nós acabamos de ver. Por hoje é isso aí, meus amigos, meus irmãos. Quem gostou, deixa aquele like. Quem porventura ainda não é inscrito, se inscreva, isso ajuda o canal a crescer. E é isso aí. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Senhor Jesus os abençoe. Seguimos juntos, se Deus quiser.